teus olhos. Eu sei que está calor, e eu, com 2 ventiladores agora para mim só, vou virar para vocês, tá bom? Você é bonzinho, né? Vamos virar para... Estava virado para cá, agora a gente vira para lá, não tem problema. Vem, olha a garrafinha aí de alguém, dê um laço. Isso, pronto. Pelo menos vocês têm um ventinho. Nós louvamos a Deus, porque a palavra do Senhor chegou até nós. E eu quero que você, nesse instante, possa se colocar na presença de Deus e agradecer pela palavra que vai ser ministrada. Não é o pastor Luiz Paulo, não foi o pastor Luiz Paulo que ainda mudou, mas sim, é tudo contido na Bíblia. E que nós vamos falar a respeito do que a Bíblia nos fala. Amém? Então feche os teus olhos, se coloque na presença do Senhor, diga: Senhor, fala comigo, né? Nós vamos orar com o presbítero César agora, agradecendo a Deus. Eu vou fazer com que chegue o microfone até você. Sim, nós temos que ter o hábito aqui, viu, irmãos, de levar o microfone. Diáconos, fiquem atentos, levar os microfones até a pessoa que vai orar, para que todos possam ouvir a oração. Senão eu também fico lá na frente falando amém, amém, nem sei o que está sendo dito, né? Nós precisamos ouvir. Deus amado, Pai eterno, obrigado por essa noite em que nos reunimos em seu nome. Obrigado, Senhor, pelos cânticos entoados nessa igreja, Senhor, que cheguem a Ti como um aroma agradável. Deus amado, abençoe aquelas vozes que se prontificaram e ensaiaram, Senhor Deus, e dedicaram o seu melhor a Ti, Senhor. Obrigado, Senhor, pela condução dos cânticos. Obrigado, meu Pai, por levantar o Teu servo nessa noite para nos trazer a mensagem que vem de Ti. Usa essa ferramenta, Senhor, toque em seus lábios e seja o Espírito a falar, Senhor Deus, no meio da carne. O Santo, a Ti oramos, em nome de Jesus. Amém. A palavra dessa noite é: magos vieram do Oriente adorar ao Rei. Primeiro é o seguinte: o único rei era Jesus, nascido em Belém. Não é rei magos, vamos cortar isso. A Bíblia não diz que eles eram reis, né? A Bíblia também não dá nome de Belchior e assim por diante. Eram magos. Muitos diziam que eram 3, porque acham que 3 é bonito: Pai, Filho e Espírito Santo, a Trindade. Não, já vamos começar logo de cara dizendo assim: eram magos. E é sobre eles que eu quero falar. É sobre esses homens que se posicionaram em vir adorar ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. E tem algumas características que você vai gostar muito de saber. Porque eu também, estudando, eu pude ver que por muito tempo eu fui enganado pela lenda. Contou-se que, e a gente repete o que contou, não vai procurar o certo. Não é verdade? Muitas vezes a gente fica contando uma história que talvez nem tenha acontecido, mas porque minha mãe me contou, meu tio contou, a avó contou, e a gente repete. Nós temos que saber se é verídico ou não, principalmente essa questão quando nós falamos da palavra de Deus. Então são magos que vieram do Oriente adorar ao Senhor, tá? Já a gente vai ver que tem muita coisa aí que a gente vai ter que descartar dessa história, para a gente poder entender como isso funciona. Então, primeiramente, nós vamos ver que eles chegaram, né? E Mateus conta isso em Mateus 2:1-6, e diz assim: e tendo nascido Jesus em Belém de Judá, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos, olha que interessante, está dizendo 3 ali. O que diz a palavra? Uns magos, né? Vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a estrela no Oriente e viemos adorá-lo. O rei Herodes ouviu isso, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. E, congregados todos os príncipes, os sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia nascido o Cristo. E eles disseram: em Belém de Judá, porque assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá,
de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo. Eles falaram da profecia. Então, o que acontece? Esses magos chegam e vai bater, logicamente, na casa de Herodes, no palácio. Nasceu-se um rei aqui e nós estamos querendo saber. E isso perturbou o coração do rei Herodes. Aí ele chamou os escribas, chamou também, por que escribas? Porque eles estudavam as profecias. E os sacerdotes. E eles falaram, olha, é em Jerusalém, né? Agora, olha o atento que eu quero que você tenha nessa palavra. O que aconteceu aqui? Eles vieram porque viram a estrela, não foram conduzidos pela estrela. Né? Porque a gente sempre tem aquela historinha, porque os magos foram conduzidos, parece que a estrelinha acompanhou os magos, né? Vem me seguindo, vem me seguindo, vem me seguindo. Não foi nada disso. Eles viram a estrela e eles sabiam das profecias, porque o povo de Deus era muito conhecido. Israel era conhecido na época pelos feitos de Deus. E eles falaram, opa, tem uma coisa aí diferente. O que era diferente? Diferente era que havia uma estrela. Agora a pergunta, Nelson virou para mim hoje, depois de manhã, falou assim, tem algumas perguntas que a gente não consegue responder na Bíblia, né? É difícil. Mas eu quero fazer uma pergunta para você. Se os reis vieram adorar o rei, por que os sacerdotes ou os príncipes, os escribas, não foram adorar Jesus? Por quê? Interessante, vem gente de fora adorar o Senhor e eles vamos dar uma olhadinha nisso, né? Vamos ver João 11, lê comigo. Veio para o que era seu e os seus não receberam. Simplesmente por isso. Eles sabiam da profecia, eles sabiam de tudo, mas estava nem aí. A primeira coisa que nós podemos ver é que eram conhecedores e não adoradores. Tem gente que conhece a Bíblia, tem gente que sabe das coisas, tem gente, se você perguntar, tem pessoas aí fora que falam Salmo 1, Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, tem que me fazer ver de passos, minha mansamente as águas tranquilas, refrigera para a minha alma, né? Fala. Conhece a Bíblia. Eles conheciam, mas eles não eram adoradores. E é isso que a gente vê hoje, muito conhecimento e pouca adoração. Muita gente sabendo e respondendo até, tendo as suas opiniões, mas não adora o Senhor. Né? Outra coisa, vamos ver, sabiam a verdade, mas o coração deles não queimava por essa verdade. Não se incendiava. Ah, é? Então tá. Nasceu? Porque eles não queriam perder o cargo deles. Entende? Eles não queriam perder a boquinha de ficar fazendo sacrifício no templo. Porque se o Cristo nasceu, significa o quê? Haveria mudança. Então para eles era muito mais fácil, era muito mais tranquilo, né? Outro ponto, tinham luz na mente, mas não tinham fogo no coração. Você já viu o burro inteligente? A pessoa é super inteligente, mas é burro. Desculpa o burro chamar de burro, é um menorzinho. A pessoa sabe o que fazer, mas não faz. A pessoa sabe o que realizar, mas não realiza. É isso, ó. Tinha luz na mente, conhecia, mas não tinha fogo no coração. Não queria realizar. É a mesma coisa que eu posso dizer para você. Você sabe lavar uma louça? Sei, mas deixa a louça lá na pia. Você sabe fazer uma comida? Sei, mas vamos comprar um fast food. Sabe lavar uma roupa? Sei, mas né? Limpar uma casa? Sim, mas deixa a casa suja. Vai sujar todo dia. Para que arrumar a cama? Para que vai arrumar o quintal? Se eu cortar a grama vai crescer depois?
não tem prazer. Gente, não tinha nenhum cantor aqui na frente, não. Mas eu vi o povo ensaiando, e ensaiando, e ensaiando, e foi ardendo no coração as músicas, e de repente a gente já sabia de qual as letras, e daí a gente se habituou, e aí a gente pega o tom, pega o tom, pega o tom, um cantando no ouvido do outro, o outro cutucando não grita tanto. É isso, e Deus tem ouvido isso. Tinham luz na mente, mas não queriam realizar. Outro ponto, né? Eram religiosos, profissionais, e se satisfazendo com formalismo. Perante Deus nós não podemos ser formais. Né? Aí vem o pessoal de fora, vem os magos, aqueles homens que nunca pisaram em Jerusalém e viram a estrela do Messias. Sabia que existe a estrela do Messias? Sabia que essa estrela é a estrela de Belém? E havia uma profecia, eles estavam diante do cumprimento da profecia messiânica de Números 24:17, que compara o surgimento de um novo rei para Israel, a chegada de uma estrela, a sua estrela, a estrela de Jesus Cristo. Uma estrela surgirá de Jacó, o cetro se levantará em Israel. Eu acho tão interessante que eles sabiam. Outra coisa que eu queria falar, eu vou voltar só um pouquinho para você entender. Pastor, olha aqui, 4, leia comigo. E congregados todos, e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. Jesus tinha muito. Era igual José na época do nascimento do meu pai. Todo mundo era José. Hoje nem tanto, né? Não tem mais tanto Zé, não. Jesus também todo mundo colocava. Mas Cristo, você sabe o que quer dizer Cristo? Aquele que tira o pecado do mundo. Cristo é aquele que tira o pecado do mundo. Jesus, Cristo. Só um detalhe. Sabia que Barrabás também se chamava Jesus? Jesus Barrabás? Era um nome comum, mas a diferença era o Cristo. E a gente vê isso aqui, havia de nascer o Cristo, aquele que tira o pecado do mundo. E a estrela de Belém veio falar a respeito disso, né? Que chegaria. Então, como nós podemos ver? Eles viram a estrela do Oriente e não foram conduzidos por ela. Ou seja, eles viram a estrela e falaram: opa, tem uma profecia se cumprindo aí. Eles andaram 1000 quilômetros para ver Jesus. E aqueles escribas estavam a 10 quilômetros e não foram ver. Entende o que eu estou falando? Tem gente que conhece, tem gente que sabe, tem gente que até confessa Jesus como sendo o Senhor. Diz assim: nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, morreu e ressuscitou. Ótimo. Mas e? A questão não é conhecer, a questão é se posicionar. Outra coisa interessante, viajaram por mais de 1000 quilômetros no deserto para adorar a Jesus. Jesus já tinha cerca de 2 anos, pois o rei Herodes mandou matar as crianças de 2 anos para baixo. Então eles não vieram. Essa história de colocar eles junto ao presépio, junto ali com o bolinho, com o cordeirinho, e chega os magos e deposita lá os presentes, isso não existe. Tudo historinha. O próprio Herodes manda matar as crianças de 2 anos para baixo. Você quer ver que interessante? Olha o que está escrito aqui, essa é a chegada deles. Entrou aonde? Mas não foi na estrebaria? A Bíblia diz que eles entraram numa casa. Então existe essa questão de colocar esses magos junto da estrebaria. E Jesus já tinha 2 anos. E viram o menino com Maria, sua mãe, prostrando-se, o adoraram e abrindo os seus tesouros e lhe entregaram as suas ofertas, que foi ouro. Posso saber o que é isso?
né? Por que ouro? Olha lá, o ouro fala de um presente para o rei. Os magos reconheceram a realeza de Jesus. Eles tinham maior discernimento que os escribas de Israel. Mesmo o mundo sendo governado por Césares, eles sabiam que Jesus era o rei dos reis. Esses homens eram fantásticos. Eles não caminharam 1000 quilômetros para ver qualquer um. Eles trouxeram ouro para o rei. Olha ali, Apocalipse 17, 14 diz assim: pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois o é o Senhor dos senhores, e Rei. Vencerão também os chamados, eleitos, fiéis, que se acham com ele. O nosso Cristo é o Rei dos Reis, o Senhor dos senhores. Não nasceu qualquer um, não era qualquer um que eles estavam procurando. Então eles chegam lá, entregam para Maria, o menininho já tinha quase 2 anos, e eles começam a declarar que eles vieram adorar o Rei dos Reis. Eles trouxeram incenso também. Sabe o que significa o incenso? Fala do sacerdote supremo, o sacerdote que era aquele que representava o povo e queimava o incenso, símbolo das orações que subiam do altar para o trono. É por isso que a gente ora: Senhor, recebe a minha oração com incensos suaves. Quem já sentiu incenso? Não esses incensos aí, né? Mas incenso mesmo, cheirinho bom. É isso que os sacerdotes faziam. Eles oravam e queimavam incenso e dizia: Senhor, recebe as orações como incenso suave, que cheire bem as suas narinas. Então foi levado incenso para ele. Jesus é o sacerdote perfeito, é ao mesmo tempo o sacerdote eficaz. Ele ofereceu a si mesmo como oferta pelos nossos pecados, né? Hebreus 10, 11 e 12 diz assim: ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia e exerce o serviço sagrado e oferece muitas vezes o mesmo sacrifício, que nunca, jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre o único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Então, levou incenso por causa disso. E por último, o mais interessante, eu acho, mirra. Mirra era um produto usado, porque o defunto cheirava mal. Hoje não, né? Deixa 3 dias para você ver. Negócio é feio. 3 dias não, 1 dia já o negócio já pega. Então o que eles faziam? Eles passavam mirra, né? Usando para embalsamar os corpos. Jesus era o profeta destinado a morrer pelos escolhidos. Ele é o profeta e a mensagem. Ele pregou e morreu. Morreu e ressuscitou. Ressuscitou e voltou. Então todos os presentes diziam alguma coisa. Todos os presentes cumpriam-se uma profecia. E é maravilhoso entender isso. Hebreus 9, 27 e 28 diz assim: vamos ler? E assim como aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que acabaram da salvação. Olha, queridos, nós vemos hoje o comércio arrebentando. Eu falava isso pela manhã. Natal não é presente. Natal é Jesus. Outro fato talvez que você não saiba, mas ele não nasceu em dezembro. Foi por meados de março. Entre março e abril. É que se marca uma data. Aí começa o comércio. Nós precisamos voltar à imagem do que é Natal para as nossas vidas. Nós não podemos fazer como os sacerdotes fizeram. Ah, nasceu um bebê, é Jesus. Ah, tem uma profecia se cumprindo. Não, nós precisamos entender que Jesus é o Senhor dos senhores. E Ele nasceu com um propósito. As pessoas dizem, eu falei de manhã, vou repetir agora, diz que a maior festa cristã é o Natal. Para mim a maior festa cristã é a Páscoa.
Porque se Jesus nascesse e não tivesse morrido naquela cruz, de nada valeria nem para mim e nem para você. Seria apenas um profeta. Nós precisamos acordar. Nós precisamos ensinar os nossos filhos. Olha, Jesus é o presente maior que nós recebemos. Natal não é presente. Natal é tempo de reunir a família. E se você puder orar e agradecer a Deus, porque o Salvador chegou, porque nós não precisamos mais nos sacrificar entregando ofertas para morrer e derramar sangue. Nós já temos Jesus. Ele é o Cordeiro que tira o pecado. Jesus nasceu e nós podemos dizer Feliz Natal. O Natal não é para apenas ser comemorado, e sim para ser recebido pela fé como o maior presente de todos. Wellington, avise os coralistas que eu já estou encerrando. Por favor, se você puder avisar lá, tá? Saíram daqui, não sei porquê, sabem como tem que se apresentar daqui a pouco? Oh. Natal é algo maravilhoso. Natal é algo tremendo. Natal anuncia Jesus, que veio ao mundo para nos salvar. Esse é o Cristo. Esse é Natal. Então, para mim, é sempre Natal. Nós não podemos deixar nos influenciar com esse presente sério. Quer comprar um presente? Compre. Mas não se endivide, porque é Natal. Aliás, presenteie até fora de data. E aproveite o Natal para ficar com a tua família e agradecer a Deus, porque o Salvador chegou. Amém? É sempre Natal. Faça como os magos, né? Se puder ofertar, oferte algo a Deus, para poder mesmo agradecer, porque Deus, vamos falar todos juntos? Amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Já é Natal para você? Jesus já nasceu no seu coração? Você já tem Jesus? Eu amo a árvore de Natal. Amo enfeites. Amo ganhar presente e dar presente. Mas se eu puder dar um abraço e dizer assim, que Jesus esteja sobre a sua vida e que você o tenha o ano todo, é a melhor coisa que eu posso fazer. Amém? Feliz Natal! Não entre na conversa deste mundo. Vá na Bíblia e veja que as promessas, foram mais de 300 profecias dizendo do nascimento de Cristo. E ele nasceu. E agora a igreja espera o quê? A volta dele. Amém? Outra coisa, ele não vai pisar aqui na terra. Viu? Quem está esperando Jesus nascer de novo, não vai nascer aqui. É a igreja que vai se encontrar com ele nos céus. Nós seremos arrebatados. E nós precisamos pregar isso. Ele veio, nasceu, morreu e ressuscitou e voltará. Amém? Vamos ficar de pé?